Então isso aqui está no Arquivo Nacional, depois eu deixo o link aqui para vocês na gravação da live, para vocês verem ao final da live, na descrição dessa live, o link para abrir esse documento, tá? E eu vou dar um zoom aqui para a gente ver em detalhes isso aqui. Então ele começa aqui, é um documento do Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo da Diretoria de Eletrônica e Proteção de Voo, DPV-DT, né? É um destacamento 61 aí lá em Gama. Isso pertence ao Sindacta, onde fica um radar na base de Gama, ali em Brasília, no alto de uma montanha. E esse caso foi ali em 1978, logo após o fim da Operação Prato, né? E esse relatório do dia 21 de junho, relatando o seguinte: no dia 21 de junho de 78, um dos pontos interessantes que eu destaco aqui é que o mês de junho é um mês especial para vários fenômenos, no Acre, na Serra da Beleza e em outros locais. O mês de junho é um mês que se manifesta muitos fenômenos, junho, julho. Se a gente olhar esse fenômeno azul, foi filmado em julho, né? Então, assim, período de inverno é o período que mais se vê em fenômenos anômalos no Brasil e também em alguns locais do exterior, como Rushkin-Walker, as estatísticas Rushkin-Walker também apontam isso. Então, isso por si só já é um ponto interessante. Então, você que quer ver um OVNI, você quer ir para meio do mato, para montanha, agora a gente está no período ideal, período ótimo aí, e para a gente observar esses fenômenos, tá? Bom, e aí fala aqui, né? Às 22 horas e 30 minutos, recebi um telefonema do oficial de dia do Sindacta, primeiro-tenente Furlani, o qual... Deixa eu subir aqui um pouco a minha tela, para vocês conseguirem ver melhor esse texto. Só um segundinho aí. Diminuir um pouquinho aqui. Pronto. E aí fala aqui que no dia 20 de junho, né, recebeu um telefonema do primeiro-tenente que informou que estavam ocorrendo fenômenos estranhos no destacamento de proteção ao voo e telecomunicações, que é o DPV-DT61. E esse oficial, né, esse primeiro-tenente, explicou que o comandante de guarda, que era o terceiro sargento Lopes, havia feito contato com ele informando de que um objeto luminoso sobrevoava o destacamento, causando pânico aos que lá se encontravam. Então, literalmente, um OVNI desce em cima da base, no alto da montanha, e todos os militares entram em pânico. Imediatamente acionei o oficial de segurança do destacamento, segundo tenente Paulo, para que tomasse as medidas preliminares e lá se deslocasse o mais rápido possível. Logo em seguida, entrei em contato telefônico com o comandante da guarda, o terceiro sargento Lopes, o qual informou que tais fatos realmente estavam acontecendo. Ou seja, o OVNI estava lá parado em cima da base. Após esta confirmação, liguei para a residência do tenente Moraes, com a finalidade do mesmo acompanhar-me até o destacamento. Então recebeu ligação e os oficiais começaram a ir para lá para ver o fenômeno acontecendo, né? Durante o trajeto para o DPV, que fica lá em Gama, pude verificar que a noite era de céu estrelado e condições de visibilidade perfeitas. Então não podia falar que era uma nuvem, um fenômeno atmosférico, uma tempestade. O céu estava limpo. Fatos estes de suma importância para análise coerente a respeito do fenômeno que estava ocorrendo. Ao chegar no destacamento, aproximadamente 23 horas, obtive do comandante da guarda as seguintes informações. Por volta das 20 horas e 30 minutos, apareceu nas proximidades da THF, ou seja, transmissão em HF, alta frequência, um objeto voador não identificado, apresentando luminosidade intensa, difusa e com cores variáveis. Eu já adianto vocês que esse OVNI ele era arredondado, na verdade ele parecia mais uma estrela, né? Uma coisa cintilante, né? Ou seja, não tinha um formato bem definido, porque tinha essa luminosidade. E você tinha uma cor que era branca, parecida com uma estrela, mas que variava do vermelho para o amarelo para o vermelho, e ficava variando de cor. Que é a maioria dos OVNIs que a gente vê, de vários formatos. Orbes são geralmente vermelhos para amarelos, alaranjados, né?
Informou-me ainda que o objeto apresentava formas variáveis, ou seja, o objeto estava mudando de forma além disso, além da variação de luminosidade. E a luminosidade se tornava mais intensa quando mesmo permanecia parado. Então, objeto em movimento, a luz diminuía, objeto andando, objeto em movimento, a luz diminuía, objeto parado, a luz aumentava. Apresentou velocidade de deslocamento impressionante e mudança de direção de rara facilidade, ou seja, desafiando a física convencional, acelerações abruptas, paradas abruptas, enfim, coisa que a gente sabe que esses fenômenos fazem. Acrescentou ainda que o objeto parecia decolar sem que fosse possível observar com maior nitidez sua forma específica, em virtude da variedade de luzes apresentadas. Então o troço ficava mudando de cor, e era um monte de luz, e você não conseguia distinguir o formato que tinha aquilo. E todo o movimento era feito sem o menor barulho. Munido dessas informações, acompanhado pelos oficiais do destacamento Tenente Moraes e Tenente Paulo, como também terceiro Sargento Lopes, que era o chefe da guarda, dirigi-me para o local do evento. Então, todos os oficiais, o negócio começou às 8h30 da noite e durou um bom tempo, né? Lembrando que essa ligação foi feita ali por volta das 10 horas da noite. Lá chegando, as informações foram confirmadas pelas seguintes pessoas: o terceiro Sargento Odilon, o soldado Pedro e o vigilante Souza. Além da confirmação, os mesmos acrescentaram vários fatos ocorridos, fatos estes constantes nos relatórios em anexo. Aí a coisa começa a ficar estranha, que a gente vai ver os detalhes desse caso aqui. E aí já era 11h50, os caras foram acordados, foram para lá, começaram a analisar as informações. E aí ele viu que o negócio era sério e ligou para o coronel Sócrates, que era o chefe do Sindacta. Recebi instruções no sentido de coletar relatórios de todas as pessoas envolvidas no evento para futura apreciação. Então o que acontece? O oficial chega lá, o oficial superior, e fala assim, ó, eu quero que cada militar e civil que estava presente aqui entre numa sala fechada, separado, cada um vai escrever um relatório separado do que viu. Né? Daqui a pouco a gente vai olhar esses relatórios aí. De princípio, a luz se apresentava como um ponto luminoso. E aí fala o seguinte, eu pulei aqui um trecho aqui, né? Para minha total surpresa, ao sair da estação, notei como os demais presentes uma luz ao longe e que se aproximava rapidamente. Então o fenômeno começou às 8h30 da noite, o cara chegou lá, já era 11h50 e mesmo assim viu o fenômeno. Pra você ver quanto tempo durou isso, né? Se aproximou a velocidade espantosa. À medida que se aproximava, tornava-se cada vez mais difusa, com a aparência de uma estrela. Sua coloração, em princípio, era normal e variando em seguida para a tonalidade vermelha e amarela. Então, aquilo que eu falei, né? O fenômeno tinha uma cor meio branca e ficava variando do vermelho para o amarelo, alaranjado, enfim. Como a maioria desses fenômenos se comporta. Ficamos em silêncio e não conseguimos ouvir barulho nenhum com deslocamento. Então não poderia ser uma aeronave, um drone, ainda mais drone em 78, né? O objeto se deslocou em nossa direção até uma certa distância, parecendo permanecer parado por alguns minutos. Logo em seguida, tomou a direção do radar LP-23, sumindo de relance e ao mesmo tempo aparecendo em cima da estação de micro-ondas, para logo em seguida sumir completamente. E aí o seguinte, pessoal, o que é o radar LP-23? Ele tinha acabado, é um radar moderno para a época, que tinha acabado de ser inaugurado, esse radar. Era uma tecnologia avançada para a época. E assim que inauguraram esse radar, esse fenômeno pousou em cima do radar e pousou em cima da estação que tinha esse radar. Basicamente, esse destacamento, essa base que a gente está falando aqui do Gama, é uma base do Sindacta para detectar fenômenos, objetos aéreos, aeronaves e tudo que aparecer, controle do espaço aéreo, né? E esse radar era a tecnologia-chave para essa base funcionar. Então essa base só existia porque tinha esse radar ali. E ele era um radar novo, né? E esses fenômenos parecem investigar essa tecnologia que tinha acabado de ser instalada. Isso acontece muito. Toda tecnologia nova que o militar coloca para operar, os fenômenos aparecem para poder investigar aquilo, né? E aí fala o seguinte, conclusões desse oficial. Tentei identificar seu formato sem resultado, pois além da forte luminosidade, apresentava velocidade de deslocamento impressionante.
Após analisar friamente o fenômeno, ficou claro os seguintes itens. Não se tratava de nenhuma aeronave. Não havia condições de identificar o objeto. Não havia animosidade por parte do mesmo. Não existia a menor possibilidade de ilusão óptica. Para encerrar, comunico-vos que seguem anexos os relatórios das pessoas envolvidas no evento, cada uma por si, dando a versão sobre o caso em questão. Isso aqui é o segundo-tenente João Bernardo Vieira, da área de comunicações, especialista em comunicações lá da aeronáutica. E aí a coisa fica estranha, que é o seguinte, vamos ver aqui, aí tem o relato de cada militar aqui, né? Mas eu queria passar, e todos eles relatam basicamente a mesma coisa, uns com nível de detalhe maior, outros não, né? E aí você vê a quantidade de relatos aqui, né? São quase 10 relatos aqui de relatórios de militares que estavam presentes lá naquele dia. Mas eu queria mostrar aqui um documento que resume isso. Aí tem uns documentos no meio, deixa eu passar aqui que tem coisa aqui que é de outros casos. Aqui, ó. Aí isso aqui é um relatório que foi feito depois, já em outubro, né? Sobre esse caso. Então o caso começa às 20h30, no sítio do Gama, que é essa área pertencente ao monitoramento Sindacta. E a descrição é que foi observado neste dia um objeto luminoso sobrevoando o destacamento, causando pânico nos que ali se encontravam. Então os militares em pânico, imagina só, com um OVNI em cima da base. O referido objeto foi observado pelos seguintes militares e civis. Então olha a quantidade de gente que viu esse fenômeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 militares e 2 civis. Ou seja, 11 pessoas viram o fenômeno em um contato próximo que estava em cima da base. Segundo, 3 segundos tenentes, 3 oficiais, né? 2 terceiros sargentos, 1 cabo, 1 S2, que é um oficial da seção 2, que é inteligência, 2 soldados e 2 civis, que eram vigilantes da base lá. E aí a gente sabe que esse primeiro militar aqui, que é o segundo-tenente João Bernardo, ele chegou depois, né? Então ele já viu o fenômeno no final. Mas os militares que estavam lá antes viram coisas bizarríssimas, esses todos que estavam aqui. Um objeto que não conseguiu identificar em face de seu formato alongado e sua luz forte e clara, que ele já fala que é alongado, né? Aqui é interessante. Foram vistos movimentos suspeitos na proximidade do mesmo com lançamento de pedras sobre a estação. Como no local não existe iluminação que permita ao defensor detectar com nitidez a presença de elementos estranhos, ordenei a execução de disparos de fuzil automático HK-33 para o alto, a fim de que tais alvos camuflados pudessem se denunciar, o que foi feito sem êxito, nos deixando que, se existiam, não estavam no interior do destacamento. Junto com os demais oficiais, pude ver o objeto luminoso aparecendo no infinito e se aproximando com velocidade enorme para uma aeronave dentro do espaço aéreo do sistema, e apresentava-se como uma estrela de luz clara e forte, que se irradiava para todas as direções, com movimento determinado por uma reta, e logo após uma quebra de direção, ou seja, o objeto fazia movimentos em zigue-zague impossíveis para uma aeronave convencional, né? E aí uma das coisas inexplicáveis desse caso é que pedras estavam sendo arremessadas em direção aos militares. As pedras às vezes vinham do céu, se materializavam e vinham em direção às cabeças dos militares. Os portões começaram a abrir e fechar, os portões elétricos, uma espécie de interferência. Vamos ver aqui se tem algum outro relato aqui falando um pouco mais sobre isso. Olha aqui, ó. Essa letrinha está um pouco pior. E fala aqui. Estava acontecendo desde... Esse aqui já fala que estava acontecendo desde cerca de 20h30, né? Ocorrências que eram principalmente pedras que foram atiradas no prédio. Junto com isso, um objeto voador não identificado que sobrevoou baixo à altura do THF, do radar, né? Além de assobios. Isso é uma coisa interessante. Os primeiros fenômenos observados nesse caso foram assobios, junto com barulhos inexplicáveis que estavam acontecendo. Pessoas caminhando, barulho na mata que estava acontecendo próximo à estação, né? A gente vê muito essa questão de assobio em seres ali que são flagrados na Amazônia.
Matinta Pereira e outros aí, seres que são de assobiadores, né? Tem até aquela lenda que você não pode assobiar junto. Se você ouvir um assobio desse, você não pode assobiar junto, porque senão o troço vem pra cima de você. Lembrando que essa base fica no alto da montanha, numa região em volta só tem mata, né? Uma região de difícil acesso. Então é difícil acreditar que alguém escalou lá a montanha no mato para poder ir tacar pedra em militar, né? Seria muito bizarro a gente imaginar uma coisa dessa, e ainda mais junto com isso um OVNI em cima, né? Seria muita coincidência. E aí fala o seguinte: houve uma tentativa de forçar o portão do THF. Fatos confirmados pelos elementos que se encontravam lá no THF, no radar, né? Aí fala o mesmo relato, né, que era semelhante a uma estrela que mudava de cor e mudava de forma também. Às vezes tinha aspecto de um grande holofote. E o interessante é o fato de que não havia nenhum ruído e um silêncio absoluto. Ao entrar na estação, fechei o portão da cerca. Passados uns 20 minutos, escutei um ruído e identifiquei como sendo a trava do portão sendo aberta. Então há um portão elétrico e esse portão estava abrindo sozinho. A mesma estava meio amassada entrando num lugar muito justo, fato que decorre o barulho ao abri-la. Então tinha o barulho de abertura elétrica desse portão aí. Entrei para ver se era alguém pertencente ao efetivo da DPU, o que não ocorreu. Então não tinha ninguém entrando, né? O portão abriu sozinho e ninguém entrou. Apaguei as luzes da estação e, junto com o vigilante Souza, me situei próximo à porta principal, onde vi novamente ruídos na cerca. Para poder ouvir melhor, desliguei a chave geral da estação. E ouvi um assovio. Juntando os fatos, resolvi telefonar para o sargento de dia, o terceiro sargento Lopes, pedindo que o mesmo comparecesse ao local. Quando chegou ao local, o terceiro sargento Lopes, juntamente com 4 soldados, viram um objeto luminoso nas proximidades e abaixo da altura da antena ISB para São Roque. Ao se aproximarem, o objeto que estava parado no ar iniciou um deslocamento até sumir de vista. E aí, o vigilante Souza identificou um barulho na estação de uma pedra sendo lançada sobre o telhado da estação. Me comuniquei com o Paulo, que autorizou a fazer uso da fuzil metralhadora HK-33. Não houve resposta aos meus disparos. Então, tiros de fuzil sendo disparados aí para os fenômenos, em direção aos fenômenos. Subi no telhado da estação, junto com o vigilante Souza, e olhando por cima, deu para distinguir sombras em movimento no mato, ao redor da estação. Então, tinham sombras humanoides ali no mato, que os militares avistaram, e o cabo Pereira abriu fogo na direção das sombras. Olha que loucura, você está numa base militar, você vê sombras no mato e você descarrega um fuzil HK-33 na direção dessas sombras aí. E recebe como resposta uma pedrada que bateu na parede e quase caiu em sua cabeça. Então você vê seres sombra no mato, você atira, você é militar da aeronáutica, você atira com seu fuzil HK-33 e recebe como resposta, nada acontece, e você recebe como resposta uma pedrada que quase bate na sua cabeça. Olha só que loucura. E aí, depois do fato comunicado, vieram os oficiais e também viram o objeto pairando no ar, que era lá o tenente Pedro Vieira, como a gente viu aqui. Aí esse arquivo já está um pouco mais difícil de ler, bem curtinho. E tem outro aqui. Lembrando que esses relatórios foram feitos pelos militares em separado, né? Cada um numa sala. E nas proximidades do THF, às 20h30 da noite, apareceram luminosidades difusas e variáveis, apresentando várias formas que acompanhavam a intensidade de sua luminosidade. Às vezes parecia estar parado. Quando estava parado, crescia a luminosidade. Podia-se notar que a velocidade era imensa e que se movia com muita facilidade e sumia rapidamente. Aí fala que o comandante lá chegou, conseguiu ver também os fenômenos, né? Notaram que havia presença de pessoas estranhas, sem contudo vê-las
disparou, obtendo como resposta pedradas. Então, mais um militar falando que de fato tinham sombras estranhas na estação, que pareciam pessoas, que receberam tiros, mas não foram afetadas e devolveram pedras em direção aos militares aí. O comandante da guarda, Sargento Lopes, juntamente com alguns soldados, fez ronda, sem contudo notar qualquer presença estranha. Fato comunicado à defesa e etc. Aqui um relato curtinho de um dos militares, né? Acho que esse era do vigilante, acho que esse era do civil. O Cabo Pereira. Do Cabo Pereira, participei de uma ronda no interior do sítio por volta das 21 horas até as 23h30. Também encontrava no local onde jogaram as pedras. Uma delas quase caíram perto de mim. Atirei logo em seguida, não obtendo resposta. Desloquei do local onde me encontrava. Logo havia um objeto voador não identificado que se deslocava de um lado para outro no sítio. A aproximadamente 15 metros. Você vê a distância do objeto, né? De 15 metros do radar. Muito baixo. Então esse cabo aqui, que é o Pereira, que foi quem atirou de fuzil HK contra os fenômenos e quase tomou uma pedrada na cabeça, como resposta. Quando cheguei, o objeto voador não identificado estava acima do comando, até meio parado, e deu para ver. Tinha vários tipos de luz. Amarela, vermelha, branca. Foram as que eu vi. O sargento me entregou a arma e eu fiquei no comando com o soldado Jorge, que foi o soldado Julimar de Oliveira. Soldado Falcão. Por volta das 8h30 da noite eu me encontrava no destacamento quando o sargento solicitou a minha ajuda para uma ronda no sítio. Logo em seguida fiquei de sentinela no radar LP-23 no período de 21 até as 23 horas, sendo que no período observei objeto voador não identificado. O mesmo tinha várias cores e permaneceu parado no local por 15 minutos. Logo em seguida ficou parado sob o comando e logo após sobrevoou o pátio. Aqui um relato curtinho do vigilante, né? Às vezes não querer se comprometer, né? O cara civil fica com medo, né, de relatar. Simplesmente ele fala que das 21 às 23 viu um OVNI no local. Ouvimos um barulho no telhado, parecia uma pedra que caía em cima do mesmo. Mas um relato por volta das 20h30 eu me encontrava no alojamento quando o sargento de dia chamou para executarmos uma operação no THF, a chamado Sargento Odilon. Logo a seguir rumamos para o local. Quando chegamos, o Sargento Odilon relatou o fato e mostrou um objeto que não conseguiu identificar, desaparecendo logo depois em seguida. Eu e Cabo Pereira fomos fazer uma ronda nas imediações quando ouvimos um barulho que havia feito na cerca do THF e notificamos que era uma pedra que não sabemos vinda de que direção. Logo depois saímos para fazermos ronda em torno do sítio. Regressando logo após as rondas feitas para mim e o Cabo Pereira, sargento de dia e soldado divino. Tem outra aqui que tá melhor. Quando o cumprimento do meu turno de serviço na estação de micro-ondas, que é a estação de radar, né? Do destacamento por volta das 21h30, o sargento de dia trouxe para este prédio um soldado para reforçar a vigilância, alegando que teria acontecido coisas estranhas com relação à segurança da estação do THF também desde DPV. Alguns minutos após o sargento de dia ter deixado a minha estação, o soldado, juntamente com o vigilante, me alertaram para um provável objeto voador que sobrevoava as imediações da estação e, segundo eles, o objeto ainda fizera acrobacia. Como eu me encontrara no interior da estação, ao chegar no pátio, pude constatar o afastamento do suposto objeto. Isso se deu através de suas luzes. E aí, um relato interessante aqui de um dos técnicos de radar é que ele observou a tela do PPI, a tela do radar, e não observou nada anormal, a não ser um plot associado de um avião que estava sobrevoando a área. Então você tinha um OVNI em cima de um radar, e esse radar não captava o OVNI. Olha só que coisa doida, né? Então esses OVNIs que eu falo, né, tem característica física, você consegue ver, e às vezes você não consegue captar com o equipamento. Parece físico, mas não é, né? Bom, então resumindo o caso, para quem chegou depois aí, a gente teve a inauguração de um radar importante e moderno para a época em 78, logo após a Operação Prato. OVNIs começaram a sobrevoar a base
E aí você tem esse OVNI que muda de forma, ele muda de cor, com cores predominantes ali pro vermelho e amarelado, que são alaranjado, que são as cores que mais aparecem os OVNIs, e orbes e etc. Você pega o relatório da Operação Prato, quase majoritariamente, a maioria dos fenômenos aí é alaranjado para avermelhado, tirando outro que é mais azulado, mais pro branco. Mas geralmente essa cor de vermelho para amarelo, né? Passando pelo laranja. E aí você tem então esse OVNI em cima da base, mudando de forma, mudando de cor, todo mundo desesperado. A cerca elétrica abrindo e ninguém entrando. Você vê seres que pareciam sombras passando no mato. Os militares começam a atirar nesses seres, que acharam que eram pessoas, né? Nada aconteceu e de volta você recebe pedras sendo arremessadas do nada na cabeça dos militares, né? Então você tem vários fenômenos. Você tem fenômeno OVNI, você tem seres sombra, você tem poltergeist acontecendo. Lembrando que o poltergeist não necessariamente, como eu falei, né, são fenômenos eletromagnéticos, né? Pedra você não consegue arremessar com energia eletromagnética. Então não é é uma coisa mais gravitacional, uma coisa sendo arremessada, uma coisa que tem controle gravitacional dos objetos, né? E consegue arremessar esses objetos. E a gente tem o raio, muita gente fala do raio trator, né? Esses OVNIs conseguem disparar e atrair esses objetos, atrair animais, atrair pessoas para perto desses objetos, né? Então parece que eles conseguem exercer algum tipo de controle gravitacional aí em objetos. E não simplesmente um controle eletromagnético, que seria mais simples, né? Então você vê que tem fenômenos OVNIs e fenômenos poltergeist. Eu tenho batido muito nessa tecla de que onde tem OVNI, tem poltergeist. Esses fenômenos são, queiram ou não, esses fenômenos são indissociáveis. E se lembrar o Irã Holanda, né, ele volta da Operação Prato e começa a acontecer poltergeist na casa dele. Qualquer dia eu trago de novo esse trecho da entrevista dele para a gente analisar aqui. Então, onde tem OVNI, tem poltergeist, tem pessoas sendo afetadas, deixam marcas físicas, e isso leva a crer que isso é um fenômeno muito mais complicado do que apenas algo extraterrestre, né? Então você tem seres sombra, coisas que parecem espíritos ao mesmo tempo, junto com tudo isso. Então, isso me leva a crer que talvez esse fenômeno seja algo que esteja vindo aí de uma outra dimensão, de uma outra realidade, e está passando essas coisas e entrando aqui por algum motivo, e tem um interesse muito grande em tecnologia, né? Seja em interferir em equipamentos, seja em visitar áreas nucleares, seja em visitar um radar novo que foi instalado. Então, essas inteligências estão sempre de olho no que a gente está aprontando por aqui.